Oi gente, a maquiagem de hoje veio diretamente do Red Carpet do Teen Choice Awards. Esse evento aconteceu agora no dia 31 de julho. E a maquiagem que eu resolvi reproduzir foi a que a Sarah Hyland usou. Escolhi basicamente porque ela usou minha cor favorita, que é o azul. Uma maquiagem bem simples, como vocês já estão vendo. Ela é basicamente neutra, mas ela tem um toquinho de cor aqui embaixo. No caso, é um delineado invertido. Então, se tu quer saber como faz essa maquiagem, é só continuar assistindo o vídeo. Então vamos começar essa maquiagem bem simples. Vou começar com uma sombra marrom clara de tom quente. Vou pegar um pouquinho de produto, o legal é ir com pouco produto mesmo, para não marcar e ficar como eu fiz ali, e depois ter que ficar horas esfumando. E vou esfumar todo o côncavo. Depois vou pegar mais um pouquinho de produto, vou depositar no canto externo dos olhos, vou esfumar tudo e vou ligar esse canto externo com o côncavo. Depois vou pegar uma sombra clarinha, um tom de pérola, bem cintilante, e um pincel chanfrado, que é o que eu sempre uso, e vou iluminar abaixo da sobrancelha, marcando bem o ponto alto da sobrancelha e depois dar uma esfumadinha pro final e o começo ali para ficar bem iluminado essa região. Aí vou limpar o pincel de esfumar sem produto nenhum e vou esfumar a transição entre essas duas sombras. Vou pegar um lápis preto para olhos e vou traçar um delineado bem fininho, marcar bem rente a linha dos cílios, mas bem fininho mesmo. Aí vou vir com um pincel menorzinho de precisão para esfumar e vou esfumar esse lápis. Aí vou pegar o mesmo pincelzinho de precisão para esfumar e a sombra marrom e vou marcar um pouquinho o canto externo para dar uma escurecida e dar mais profundidade no olho. E também vou vir com essa sombra em cima do lápis para já selar esse lápis e não ter problema de carimbar a pálpebra. Vou voltar com o pincel de esfumar sem produto nenhum e vou terminar o esfumado para não ter nenhuma marcação. Agora eu vou pegar uma sombra bege cintilante e um pincel para aplicar sombra bem fofinho e vou aplicar no restante da pálpebra onde não tem sombra. Esse pincel fofinho de aplicação de sombra ele já ajuda a esfumar também, então não vai ter marcação nenhuma. E aí eu vou voltar fazendo o retoque. Vou pegar o pincelzinho de precisão e um pouquinho de sombra marrom, vou dar mais uma esfumada rente aos cílios e vou dar mais uma escurecida no canto externo, sempre esfumando tudo. Aí vou vir com o primer de olhos e um pincelzinho bem fininho de delineado e vou aplicar esse primer rente aos cílios inferiores. E já vou fazer o puxadinho do gatinho de primer também. Com o mesmo pincel e uma sombra pigmento azul royal. Sempre antes de começar a aplicação eu vou pegar um pouquinho de primer nesse pincel antes de pegar o pigmento. Vou fazendo esse processo bem aos poucos, bem com calma, para não ter problema de sujar toda a pele que já está preparada ou acabar engrossando demais esse delineado rente aos cílios. Vou pegar um pincelzinho de precisão
e um pouquinho do pigmento azul e vou esfumar as bordinhas para não ficar tão marcado assim. Aí vou vir com um delineador líquido, vou tirar bem o excesso dele porque o delineado que a gente vai fazer é super fininho, bem parecido com o que a gente fez com o lápis. Eu vou puxar um gatinho bem fininho, um pouquinho acima dessa sombra azul, para ficar um efeito legal. E aí vou pintando rente à raiz dos cílios superiores, fazendo um delineado bem fininho mesmo, só pintando a raiz dos cílios. Aí vou voltar com o pincelzinho de precisão e a sombra marrom e vou dar uma esfumada, digamos assim, nesse delineado. Vou pegar a sombra branca perolada que usei para iluminar abaixo da sobrancelha, para iluminar o canto interno e fazer a ligação com um azul rente aos cílios. Vou esfumar bem entre o azul e esse branco perolado para ficar aquele degradê bem bonito. Depois é só finalizar com máscara para cílios ou cílios postiços. Eu optei pela máscara de cílios, então passei uma camada bem generosa. E depois, como eu sempre faço, pego um pincelzinho de uma outra máscara que já terminou e uso para dar uma separada nos fios, dar uma escovada nos cílios para ficar bem volumoso. E aí repetir esse processo umas 2 ou 3 vezes até achar que o efeito ficou legal. E era isso para os olhos. Nos lábios ela estava usando um batom nude rosadinho com um pouco de brilho, assim com efeito glossy. Eu escolhi o Taupe That, que é um dos lançamentos de batom líquido mate da Mary Kay. E por cima eu apliquei o Gloss Pure Rose também da Mary Kay, de uma coleção passada limitada. Então esse é o resultado da maquiagem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de clicar no joinha para mim, comentar e compartilhar com as amigas. Era isso por hoje e até o próximo vídeo.